Chegamos à nossa aula 7 e vamos abordar o tema de arranjo físico. Por que estudar arranjo físico dentro da gestão de processos? O arranjo físico, por ser a disposição no espaço dos recursos de transformação e determina a maneira segundo a qual os recursos transformados fluem através das operações, ele vai interferir na eficiência e eficácia da gestão de processos. Logo, é necessário nós conhecermos os tipos de arranjo físico, suas vantagens e desvantagens, para que na gestão de processo nós possamos identificar quais aqueles arranjos melhores para buscar a otimização destes processos. Nós temos outra definição. Segundo Correia e Correia, arranjo físico é a maneira segundo a qual se encontram dispostos fisicamente os recursos que ocupam espaço dentro da instalação de uma operação. Outro motivo que nos ajuda a estudar arranjo físico dentro da organização está no fator econômico, ou seja, é sabido que um layout ou arranjo físico eficiente numa indústria, ele pode obter considerável redução nos custos de produção. E se nós conseguimos reduzir custos de produção, vamos aumentar a lucratividade da empresa. Consequentemente, ela, através de mais lucro, pode reverter isso em melhorias para seus processos. Já cientificamente, sabe-se que a atividade de layout e de reorganização do mesmo se torna constante. Em qualquer organização, gente, que pretenda ser competitiva e eficiente em sua área de atuação, devido a principalmente a evolução tecnológica que produz novas máquinas e equipamentos, torna modelos e métodos obsoletos. Ou seja, se a empresa vai cada vez mais modificando a sua forma de produzir, os seus processos em si, ela vai precisar fazer rearranjos. Ela adquire um novo equipamento, ela adquire um novo maquinário, ela tem um treinamento novo de funcionário que vai trazer novas necessidades naquele arranjo. Isso vai interferir no processo ou o processo interfere no arranjo. Então, eles estão totalmente interrelacionados, tá? Então, isso é a justificativa para a gente estudar um pouco de arranjo físico aqui na nossa disciplina. Então, por que layout, né, ou arranjo físico? Gente, o desenho do layout é a pura materialização da estratégia da manufatura, porque contempla a maioria dos pontos de escolha do processo de infraestrutura da manufatura. Quando eu digo qual é o espaço em que eu vou dispor meu maquinário, as pessoas, aquilo ali é a materialização, ou seja, eu estou colocando meu objetivo em prática. Eu costumo dizer que o layout ele é o plano mestre que integra e coordena fisicamente os 5 fatores de gestão industrial, que é homem, máquina, material, mercado e dinheiro. Então, eu preciso planejar muito bem esse layout e ainda preciso fazer com que ele seja flexível, ou seja, de acordo com que tem alguma alteração em homem, máquina, material, mercado e dinheiro, eu consiga fazer modificações nele para ele acompanhar essas mudanças, tá? E ali eu estou conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a estratégia de produção, seguindo esses 5 fatores, pode exigir. Aqui nós temos alguns fatores que determinam o estudo de layout. Tipo do produto. Então, eu preciso saber, sim, o tipo do produto. Interessa saber se o produto é um serviço ou um bem, se é produzido para estoque ou por encomenda. Isso vai interferir na forma do layout que eu escolho. O tipo de processo de fabricação, relacionado às decisões de tecnologia, materiais a serem utilizados, meios utilizados, os métodos, tá? E o volume de produção, que vai ter implicações no tamanho da fábrica e na capacidade de expansão dela. Bom, nós temos aqui alguns critérios de decisão e restrições para o projeto de layout. Eu quero assim, por exemplo, através do layout, minimizar custos de manuseamento de materiais. Então,
eu sei que manusear material, movimentá-los, às vezes pode custar caro, não só de mão de obra, como também tempo. Qual é a restrição, às vezes, que eu não consigo diminuir esses custos de manuseamento? Às vezes, eu tenho limitação de espaço dentro da minha fábrica, tá? Então, eu preciso tentar buscar o melhor caminho para isso. E é estudando os processos que eu consigo chegar a resolver esse problema. Bom, eu quero também minimizar a distância percorrida pelos clientes. Aí a restrição seria a necessidade de manter localizações fixas para certos departamentos. Às vezes tem departamentos que possuem maquinários muito pesados ou que foram projetados para ter aquele equipamento ali por muito tempo. E eu não posso mover aquele departamento para próximo de outro, que aí diminuiria a distância percorrida pelos clientes internos. Estou falando de clientes aqui, gente, é clientes internos, tá? Então, isso pode ser uma restrição. Tem empresas que não tem problema com isso, aqui é só exemplificação, tá? Outro critério de decisão para eu estudar o layout, tentar rearranjar lá o espaço. Minimização da distância percorrida pelos empregados. Aí eu tenho que observar bem as normas de segurança. Então, vejam que segurança no trabalho também vai acompanhar o estudo de layout. Eu quero maximizar a proximidade de departamentos relacionados. Aí eu preciso entender bem sobre regulamentos relativos a incêndio. Então, esses são alguns critérios de decisão e restrições quando eu penso em projetar um layout dentro da empresa. Você sempre tem que considerar espaço, as localizações que vão ser fixas, as normas de segurança e os regulamentos relativos a incêndio. Porque quando você cria um layout, você sempre quer minimizar custo de manuseio, minimizar a distância percorrida de clientes, minimizar a distância percorrida por empregados e aumentar a proximidade de departamentos que estão totalmente relacionados, ok? Bom, e aqui nós temos os tipos de layout e as nomenclaturas, tá? Nós temos o layout posicional, que também pode ser chamado de layout fixo, por posição fixa, estacionário ou por projeto shop, tá? Gente, a gente quando fala de layout e arranjo físico, nós estamos fazendo referência à mesma coisa, tá? Tipo de layout por processo, também conhecido como layout funcional, departamental ou job shop. Tipo de layout celular, também conhecido como célula de manufatura, em grupo ou mini fábrica focalizada. E layout por produto é o layout linear, linha de produção ou flow shop. Eu vou mencionar aqui os mais conhecidos que vai ser mais comentado nas nossas aulas, tá? Tipo de layout posicional ou fixo, tipo de layout por processo ou funcional, tipo de layout celular ou mini fábrica, tipo de layout por produto ou linear. Ok? Então, essas são as formas que nós vamos mais mencionar aqui para que vocês não se atrapalhem tanto. Bom, pessoal, e da mesma forma que nós escolhemos o tipo de processo de acordo com aquele efeito, volume e variedade do produto, nós também escolhemos o tipo de layout. Da mesma forma que nós associamos aquela escolha do processo ao tipo de layout adequado para o tipo de processo. Tá? Então, nós temos aqui aquela mesma figurinha do efeito volume e variedade de produtos ofertados, e nós podemos então ver que, para volumes baixos de produção, mas alta variedade ofertada, o melhor layout é o layout posicional. Se lembrarmos da nossa aula que nós definimos os tipos de processos, o tipo de processo aí seria por projeto, né, que também apresenta baixo volume de produção, mas uma oferta, uma alta variedade de opções para o cliente, tá? Depois, aumentando um pouquinho o volume e diminuindo um pouquinho a variedade, nós teríamos o layout por processo ou funcional, que é adequado lá para os processos em job e também um pouquinho, pode ser também adequado para o lote ou bateladas, tá? Depois, aumentando mais o volume e diminuindo mais a variedade, né, sendo mediano nos dois fatores, nós teríamos o layout celular, adequados aí para lotes ou bateladas ou ainda em massa, tá? Pode ser também.
E nós temos aí o extremo, né? Alto volume de produção e baixa variedade, seria o layout por produto ou o linear, adequado para o processo de produção contínuo. Aqui nós temos a relação, tá? Da figurinha que eu tinha mencionado, que nós vimos lá na aula 2. O efeito volume-variedade, processos por projeto, job, pateladas, massa e contínuo. E aqui o efeito volume-variedade para os tipos de layout. E aí eu faço aqui nessa terceira figura, tá? A relação, ó, posicional por projeto, funcional, job ou um pouquinho batelada, celular, batelada, um pouquinho massa e linear contínuo, ok? Bom, da mesma forma que nós podemos escolher os tipos de layout para os tipos de processo, nós também, para produto, nós também temos para serviços, tá? E aí, serviços profissionais se adequam em layout posicional ou funcional, tá? Loja de serviço funcional ou celular e serviços em massa ou linear, ok? Vamos estudar agora especificando cada tipo de layout para entender as suas características, vantagens e desvantagens. Ó, o layout posicional, também denominado de layout fixo, tá? É talvez o tipo mais básico de layout e é utilizado quando o produto a ser produzido tem dimensões muito grandes e não pode ser facilmente deslocado. Este layout adequa-se a produtos processados em lotes unitários e de grande tamanho ou baixa mobilidade. Aqueles tipos de produtos que são feitos uma vez. São os equipamentos, a matéria-prima e a mão de obra que se movem até o produto. Então, por isso que ele é tão adequado para o tipo de processo por projeto, gente. Por exemplo, ó, eu vou construir navio. Ó, os equipamentos, matéria-prima e mão de obra vão se mover através do produto, ao redor do produto, para que o navio fique pronto. Montagem de maquinários de grande porte. E também temos exemplo aqui, ó, de pacientes em cirurgia em hospital. O layout naquele momento da cirurgia é exigido um layout posicional. E é um projeto ali, gente, cada cirurgia ela é específica, ela é unitária, tá? Se a gente for falar em tipos de serviço, é um serviço profissional. Aqui nós temos o exemplo de disposição do layout, né? O produto vai ficar no centro e ao redor dele vão se movimentar matéria-prima, peças, operadores, máquinas e equipamentos, tá? A manufatura de um produto nesse tipo de processo sempre é planejada e controlada com base na localização dos recursos, que vai ser alterada à medida que a fabricação ou montagem evolui. Então, o processo a ser estudado aqui, ele já tem uma ideia de que o que vai movimentar são esses fatores e é isso que eu preciso mapear para buscar a melhor localização de peças, máquinas, operadores e equipamentos e buscar a otimização desse processo. Aqui nós temos o exemplo, ó, da fabricação do avião. Né? Vejam que nós temos aí materiais de apoio, equipamentos de movimentação, subconjuntos, peças e componentes, ferramentas, equipamentos de processo. Então, gente, a gestão de processo chega nesses estudos de layout para buscar a determinação da sequência lógica de execução das tarefas para fabricar, por exemplo, um avião e ajudar a construir justamente essa logística aí de atividades ao redor do produto, no caso do layout posicional. Aí nós temos uma figura mais realista, tá? Vejam aí que nós temos todos os equipamentos, as pessoas, né? As peças todas ao redor do avião. Layout posicional para processos por projeto. Nós temos aí a construção de um estádio de futebol,
tá? Mesma coisa, mesma lógica. Grandes projetos, alta variedade, porque eu tenho o efeito de ofertar qualquer tipo de produto de acordo com o requisito do cliente, e baixo volume, porque eu não vou construir mais de um estádio, né, no mesmo tempo de produção. Os tempos aqui de produção são longos. E aí a imagem da cirurgia, que nós já falamos como um exemplo para o layout posicional. Vamos às suas vantagens e desvantagens. Bom, qual é a vantagem de ter um layout posicional? Eu posso buscar um planejamento e controle do trabalho melhor, tá? Porque eu tenho um objetivo bem traçado, é um único objetivo. Então, o planejamento e o controle, todas aquelas atividades vão ser mais fáceis de ser elaboradas. Eu tenho alta flexibilidade de mix de produtos e processos. Eu tenho alta variedade de tarefas para mão de obra, tá? Então, a especialização das pessoas vai ajudar nesse fator. Permite o enriquecimento de tarefas, favorece trabalho em times. Os centros de trabalho são quase autônomos, então eu consigo rapidez, tá? E eu exijo aí pequena movimentação de materiais, o que traz um ganho em relação a custo com movimentação. Já as desvantagens. A programação do espaço, a atividade pode ser complexa, porque vai depender do tamanho, né, daquela produção. Há uma grande necessidade de supervisão. Gente, projetos geralmente levam muito tempo, e o tempo às vezes é a chave do sucesso para aquela empresa que trabalha nesse tipo de atividade, tá? Ou seja, você encomenda algo por projeto, você quer que se entregue no tempo que ele prometeu. Então, por isso que essa supervisão aí, ela sempre é uma grande necessidade nos tipos de layout ou posicional e atividades por projeto. Exige grande movimentação de equipamentos e mão de obra especializada, aí pode gerar custo alto na contratação. Falta de estruturas de apoio, como energia elétrica e água, porque às vezes o projeto ele é único e é o primeiro, e naquele local eu não tenho energia. Por exemplo, a construção de um novo prédio do IFPE Jaboatão dos Guararapes. Então, os fatores de energia elétrica e água para a construção são dos fatores que mais vão trazer planejamentos difíceis para um tipo de obra desse tamanho, tá? Pela sua localização, ser distante dos centros urbanos. Posicionamento de equipamento e pessoas pode ser inseguro, não ergonômico ou pouco prático. Aí isso vai depender muito do tipo de planejamento e controle do trabalho que a empresa vai trabalhar. E outra desvantagem, baixa utilização de equipamento gerando custo elevado. Às vezes eu tenho um equipamento, eu adquiro um equipamento para realizar um projeto e eu não uso ele em todos os projetos. Então, às vezes exige custo elevado para adquirir um recurso quando eu não vou utilizá-lo muito. Isso acontece bastante desse tipo de layout. Bom, agora vamos para o layout por produto ou em linha, tá? Ou ainda chamado de flowshop. Ele é usado quando o produto ou um conjunto de produtos muito semelhantes são fabricados em grandes volumes, tá? É adequado para em massa ou contínuo, mas para contínuo. Em essência, as máquinas ou estações de trabalho são organizadas em linha de fabricação ou montagem de acordo com as sequências de operações do produto. Geralmente, os processos produtivos que trabalham com montagem são em linha. Então, ele tem relação direta com processos em linha e contínuos, ou seja, um pouquinho de massa e contínuos. Quando é em massa, geralmente é no processo de montagem. Desta forma, os operários e máquinas permanecem fixos nas posições para eles definidas, tá? E essa questão das pessoas ficarem fixas, né? E quem vai passar ali é o produto, que é o contrário do layout por projeto, né? O layout posicional, ele vai exigir, então, um balanceamento da linha, que é a determinação das pessoas por linhas de produção, tá?
ele se adequa aos sistemas produtivos de grandes volumes e baixa variedade. Aí nós temos os exemplos aí. A produção de automóveis, que é a produção em massa, computadores, também em massa. O serviço nos aeroportos, os caixas de bancos ou de supermercados, também são exemplos de tipos de processos que ocorrem com layout por produto. Lembrando que ele é adequado para aquele extremo, né, de volume e variedade. Contínuo, bem mais para contínuo, e quando utilizado em massa, geralmente é mais para a questão de montagem. Aqui nós temos uma figura que ilustra uma fábrica organizada em linhas de produção. Vejam que nós temos aí a linha A, totalmente linear, né? A linha B e a linha C, tá? Nós teríamos aí produtos diferentes, realizados em cada linha. Olha aí a montagem dos carros como exemplo do layout por produto. As pessoas ficam fixas nas suas operações, recebendo ali o produto que vai passando. Então, quem se movimenta aqui é o produto, né? E ficam fixas ali as pessoas, tá? Lá no posicional ficava fixo o produto e quem se movimentava eram as pessoas, os materiais, equipamentos. Aqui não. Aqui no layout por produto, o funcionário fica no seu setor, com as peças já todas programadas, planejadas, e o produto vem a seu encontro e o funcionário executa a sua função. Aqui ainda é outro exemplo de layout por produto, né? O buffet, tá? Vamos agora às vantagens e desvantagens do layout por produto. Vantagens. Ele permite alta taxa de produção, tá? Baixos custos unitários para altos volumes de produção. Então, eu vou produzir em alto volume naquele tempo de produção ali até consideravelmente mais rápido, né? Então, eu consigo baixos custos, alto grau de automação, eu consigo automatizar os processos e baixo nível de perdas com transporte, porque eu tenho a questão da automatização. Menor tempo perdido em setups, que são as paradas para manutenção, né? E também menor tempo perdido com transporte de materiais e clientes, tá? Menor quantidade de estoque intermediário, que isso reduz custo. Menor quantidade de estoque, já falei. Simplificação do controle da produção, porque é em linha. Operações muito simplificadas que permitem a utilização de mão de obra pouco qualificada, ou seja, barata, uso mais efetivo da mão de obra e dá oportunidade para especialização de equipamento. Desvantagens: alto valor de investimento em máquinas e equipamentos. Por outro lado, a gente consegue utilizar, a taxa de produção é alta, então é uma coisa que vai, né, contrapor a outra. Grande risco de reprojeto layout para produtos com vida útil curta ou incerta. Então, empresas que possuem produtos com vida útil curta ou incerta no mercado, eles têm que deixar um layout, pode até optar pelo layout por produto, mas sabendo que aquilo ali pode mudar. Então, tem que ser flexível. Supervisão geral é requerida. Baixa flexibilidade para incorporar mudanças nos processos. Baixa utilização dos recursos para produtos com baixo volume. Paradas de máquinas para uma linha. Então, teve um problema na máquina, vai parar tudo. Isso é uma desvantagem. Tem que ter uma manutenção produtiva total aí eficiente, tá? Geralmente as empresas que possuem isso têm a equipe de manutenção pronta para preventiva e pronta para a correção. Tarefas repetitivas para os operários geram efeitos colaterais graves e aborrecimento dos funcionários, né? Então, tem a questão do absenteísmo. É urgente aí, então tem que se trabalhar bem a ergonomia, tá? É muito importante que a linha esteja bem balanceada, então vai exigir balanceamento sempre, mas é cálculos simples. Necessidade de reprojetos frequentes para produtos com vida curta ou incerta. A gente já até mencionou isso. Bom, pessoal, e essa foi a nossa primeira aula sobre arranjo físico. Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.